Salve a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no mesmo banquinho para falar da preciosidade que é servir a Deus. O que é servir a Deus? Servir a Deus é nós esquecermos quem nós éramos e admitir, receber todo o conteúdo de Deus na nossa vida. Deus tem sempre a melhor maneira, ou talvez a melhor forma, talvez não, Ele tem. Mas muitas vezes nós não aceitamos o que Deus realmente quer da nossa vida. E nós temos que aceitar, glorificar a Ele em tudo, porque Ele é Deus e Ele está no controle da minha e da tua situação. Vamos esquecer quem nós éramos e entregarmos totalmente aos planos e vontade de Deus na nossa vida. Quem pode glorificar a Deus? Hoje continuaremos falando o que nós estávamos falando ontem. Ah, pastor, mas estava muito chato. Não tem problema não. Isso aqui é só para quem entende. Nós estávamos lendo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Né? Vou voltar para trás aqui para a gente entender o que nós fizemos ontem. Né? Nós lemos a seguinte palavra ontem. O Senhor é quem tira a vida e também é quem dá. Faz descer a sepultura e da morte nos resgata. Então ontem nós entendemos essa parte. Vamos para o 1 Samuel capítulo 2, agora versículo 7, que diz: o Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e também exalta. Você tem noção de como tem poder esse nosso Deus? Ele diz aqui que Ele empobrece e também faz enriquecer. Pastor, quer dizer que Deus vai me... Não é bem assim do jeito que você está imaginando. Existem uns processos a ser seguidos. Existe o fator fidelidade, fé, toda a tua dedicação. E aí sim Deus começa a trazer para você aquilo que você almeja diante dele. O que é que você deseja? Ah, pastor, eu quero ser mais rico que o Bill Gates. Nem todos nós. Talvez Deus permita isso, para que não venha nos perdermos. Às vezes Deus te mantém e me mantém com saúde, família intacta, sem o inimigo das nossas vidas nos atacar. Seus filhos crescerão debaixo de bênção, né? E tudo que você pedir dentro do quadro fidelidade, Deus vos entregará na tua mão. Mas existe esse compromisso de nós nos ligarmos ao querer e à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ele diz bem: o Senhor faz empobrecer e também faz enriquecer. Ele humilha e também exalta. Cuidado com a sua prepotência, com a sua arrogância diante das coisas de Deus. Não é nem diante dele, porque diante dele automaticamente nem eu e nem você suportaremos um toma lá da cá de Deus. Confrontar Deus é perda certa. Cuidado com a tua falta de se humilhar diante de Deus. Para nós recebermos de Deus, nós temos que se humilhar. Mas que Deus é esse que eu tenho que estar me humilhando para Ele? É porque tudo provém dEle, inclusive você e eu. Nós todos viemos dEle. E todos, não, boa parte voltaremos para Ele. Afinal, foi Ele quem deu o sopro de vida que nós temos. Se nós somos o que somos, foi permissão de Deus. Tudo provém dEle, desde a vida até mesmo a morte. E aqui Ele diz que o Senhor empobrece e também faz enriquecer. Se você dá lugar a Deus, tem vários segmentos de
e enriquecimento. O que mais Salomão pediu a Deus? Ele não pediu ouro, não pediu prata, mas ele pediu algo que poucos de nós estamos pedindo a Deus: sabedoria. Você tem sabedoria para estar lidando com o que Deus propõe para você? Vamos ver se não é em cima da humilhação, da humilhação não, em cima da parte que nós nos humilhamos a Deus e recorremos a Ele, e Ele sim, Ele vos exalta, porque isso é promessa de Deus. Mas onde está escrito isso, pastor Zé Carlos? Está simples, está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor. Ele é grande, Ele é além do que eu e você imaginamos. Ele é extremamente grande. Então, em Tiago capítulo 4, versículo 10, está ali bem retratado para que nós venhamos a compreender. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não julgar ou falar mal dos irmãos. Você entendeu que existem certos requisitos? Além de se humilhar, não se misturar, não deixar tua língua sair fora da boca mais de metro, para tocar na vida daqueles que muitas vezes não estão nos fazendo mal. O que vai levar muitos crentes para o inferno é o raio da língua dele. É a língua. Excesso de santidade, sem ter. Não adianta você querer ser mais santo que o teu irmão se você não exerce esse papel, se você não vive esse papel tão importante na vida de quem serve a Deus. Por isso que muitos de nós, Deus não alcança com a tua mão, liberando praticamente nada. Sabe por quê? Porque de fato, muitos de nós não damos lugar de verdade ao nosso Deus. Dê lugar a Deus e você vai ver Deus reverter o quadro da tua vida. Você vai ver Deus fazendo coisas que você vai parar e dizer: eu nem mereço. E Ele diz: mas eu te faço merecedor. Porque tua fidelidade alcançou um nível maravilhoso diante de Deus. A que ponto está a sua santidade? Oscilando toda hora? Ou a tua e a minha santidade nem existe? Há muitos casos que nem existe. Estamos na igreja, mas estamos mortos. Mortos espiritualmente falando. É o que eu sempre digo aqui. Sem nós nos humilharmos na presença do Senhor e reconhecermos o poderio que Ele tem sobre a nossa vida, jamais Deus vai te exaltar ou me exaltar, né? Temos que colocar as coisas no lugar, andar de acordo com aquilo que Deus quer. Andar de qualquer jeito, tem um monte de crente aí andando de qualquer jeito, fazendo vergonha ao povo de Deus e ao próprio Deus. Mas ai de quem anda de qualquer jeito, porque de qualquer jeito também você e eu vamos ser recebidos lá no céu. Lá no céu a Bíblia diz que não entra pecado. Lá no céu não vai se admitir as nossas falhas. Então procuramos dentro da palavra o segredo que faz com que nós venhamos a ter êxito, alcançarmos aquilo que Deus quer que nós venhamos a alcançar. Mas muitos de nós não vamos alcançar. Sabe por quê? Porque não damos lugar a Deus verdadeiramente. Damos parcialmente. E isso, Deus não está no meio. Há muitos crentes que se vangloriam do que eles são. Confiam na própria força. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem, e também no seu entendimento, na sua própria força. A sua força, ela vai esvaindo, e a qualquer momento ela acaba. Mas a força de Deus não, ela permanece para sempre na vida daqueles que dão realmente lugar aos propósitos de Deus das nossas vidas. Agora comecei a soluçar, agora ficou bom.
Se você dá lugar e não colocar a tua força no meio da força de Deus, porque tem crente que ele é prepotente, ele é arrogante, que eu faço e aconteço. Vamos ler o que diz isso? A palavra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, vai nos informar, que diz assim: portanto, não digas no teu íntimo, a minha força é o poder do meu braço, me conquistaram estes bens e riqueza. O homem está enganado quando ele diz: o que eu conquistei foi pelo meu esforço total. Não, você conquistou porque Deus permitiu. Nem todo mundo que luta consegue. Nem todo mundo. Porque talvez luta da maneira errônea, de maneira errada. Luta com as suas próprias forças, sem nunca colocar Deus adiante daquilo que você e eu desejamos. Desejar as coisas, de viver na presença de Deus, sendo leal, sendo firme e sendo aí altamente dedicado à vontade de Deus, você pode ter certeza, se não acontecer hoje, mas vai acontecer em nome de Jesus, porque Deus é Deus e com Ele não existe duas palavras, é só uma. Então entregue os seus propósitos, nunca confia na sua própria força, porque a sua própria força pode te colocar em uma situação difícil, dizendo eu posso, eu sou, eu é que vou, né? Então lembre bem, como Jó diz em capítulo 1, versículo 21, que diz: eu vim nu, né? No ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. É assim que lá está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 21, que ele veio nu. O que você tem hoje, Deus pode aumentar, mas também pode tirar. Basta você e eu não darmos lugar verdadeiramente aos propósitos que estão aliados à sua vontade. Se você dá lugar a Deus, Deus vai te tirar dessa situação. Mas você precisa rapidamente reposicionar a tua vida espiritualmente falando. Pastor, mas eu não tenho mais força. Sansão também viveu isso. Sansão tinha muita força, lembra disso? Até o ponto que ele começou a brincar com essa força que Deus deu. Até que Deus proporcionou, permitiu na vida de Sansão a maior derrota que ele já viveu. Ele permite que uma mulher chegue até a ele. O segredo dele, todos nós sabemos, era o cabelo. E o seu segredo está onde? O que é que Deus te deu que você deixou de lado? Lembre bem que Deus ainda requer de você e de mim aquilo que Ele te deu. E se Ele te deu, você tem que se posicionar. Levanta, porque nós temos que nos colocar de pé. Lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 11, veja as promessas que Deus faz ali. Deus levanta os abatidos, Ele levanta você que está entristecido, que talvez hoje foi um dos piores dias, ou esse ano inteiro tem sido um ano difícil, e muitas vezes você se viu no vazio, mas Deus quer preencher essa lacuna na tua vida. Acorda, tu que dorme, porque a luz do Senhor está passando diante de nós e nos convidando a andar através dela. Andar através daquilo que Deus deseja é extremamente bom, irmãos. O que diz lá em Jó, capítulo 5, versículo 11, se você está vivendo essa situação, olha o que ele diz: que o Senhor levanta os abatidos e os desanimados e chorosos, e são exaltados em segurança. Levanta ou não levanta? Basta você e eu darmos lugar. Eu bebo muita água. Toda hora eu bebo água. Nós temos que entender que o Senhor, Ele é capaz de tudo na nossa vida. De repente você está aí vivendo uma situação difícil, desanimada, dizendo: para mim não tem mais jeito. Mas em Jó capítulo 5, versículo 11,
Está lá a promessa que o Senhor nos fez e nos faz constantemente, que Ele levanta todos que dá lugar a Ele. Ele diz aqui, levanta os abatidos e os desanimados e chorosos, e são exaltados em segurança. O que é segurança, pastor? Que segurança é essa que Deus está falando aí? Ele está falando que quando Deus te dá algo, Ele te dá em perfeita. É perfeito que Deus te dá. Quando Deus te dá algo, ninguém tem o poder de tomar. Por isso a segurança dele, porque Ele deu, porque viu que você tem capacidade de receber aquilo. E também quando Ele tira, ninguém tem o poder de retornar isso para a tua vida. Só Ele é quem abre e só Ele é quem fecha. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, não vou lembrar agora o versículo, está lá escrito que se Deus abre uma porta, está aberta. E se Ele fechar essa porta, automaticamente ninguém pode abrir essa porta. É isso que você e eu devemos entender e compreender, que a vontade de Deus prevalece, não tem quem muda esse cativeiro. Tem dado lugar a Deus? Dê lugar a Deus e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, como diz aqui em Jó capítulo 5, versículo 11, que Ele levanta os abatidos e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança. Você quer ser exaltado? Passe pelo vale da humilhação. Reconheça que Deus é maior. Reconheça que sem Ele nós estamos perdidos. Só existem duas alternativas para nós. Nós não somos dotados de várias alternativas. Não tem aí à disposição de cada um de nós alternativas que venham a nos levar para um futuro espiritual eterno. Não existe. Só existem dois caminhos. E esses dois caminhos são eternos. Um para a vida eterna, o outro para o sofrimento eterno. É isso que muitos de nós não compreendemos e não damos lugar de fato ao que Deus está requerendo. O que Ele tem de melhor para a tua vida e para a minha vida é a nova Jerusalém. Veja bem o que Deus faz com presunçoso. Lá o livro de Jó 40, capítulo 40, versículo 12, você vê Deus amassando as promessas dele, de amassar todos aqueles que são arrogantes, presunçosos, que são maldosos, pessoas que estão dentro da igreja, mas a igreja nem conhece ele. Ele não mudou nada no longo da vida servindo a Deus. Então Deus tem para essas pessoas algo terrível. Lá em Jó 40, versículo 2, ele diz: olha para todo presunçoso e humilhai-o, pisa com os pés os ímpios e malvados, onde quer que eles se refugiem. Não tem para onde você e eu refugiarmos se por acaso nós formos repudiados por Deus. Para onde você for, eu for, Ele vai estar nos vendo. Não tem para onde nós escaparmos. E Deus nesta noite está falando contigo e comigo. Abra teu olho, tenha mais decência espiritual e convívio com esse Deus. Se aprofunde em conhecer a Deus. Pastor, mas eu quero conhecer, mas eu não quero passar por esses processos todos não. Então fica onde você está aí, tá? Fica aí, porque Deus não tem tempo para preguiçoso não. Deus tem tempo para quem quer dar lugar. Deus tem tempo para quem quer renunciar. Deus tem tempo para quem procura Ele. Deus tem tempo para aqueles que ainda lutam para chegar no céu. Você preguiçoso ou presunçoso, fica no teu lugar aí. Você já sabe o caminho. Ou não, eu não sei o caminho não. Mentira, tu sabe sim. Tu sabe que precisa renunciar. Você sabe que precisa reconhecer. Você sabe que precisa desse Deus. E você sabe que sem Ele, tua e a minha vida eterna jamais acontecerá nas nossas vidas. Então dê lugar a Deus. E Deus fará grandes coisas, como Ele promete para todos nós. Em Salmo 75, versículo 7, diz assim:
E Deus quem julga. A um rebaixa e o outro eleva. Prestou atenção nesse versículo tão pequeno? É Deus quem julga o que você merece. É Deus quem julga. Quanto mais você se aproxima de Deus e renuncia ao velho eu, mais Deus se aproxima de você com os mesmos propósitos de te abençoar ricamente. Muitas vezes Deus não te abençoa e nem me abençoa por questão de nós andarmos em rebeldia contra aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Então, em Salmo 75, versículo 7, confirma que é Deus quem julga. E talvez você e eu estejamos passando por um julgamento daquele que tudo pode, tudo sabe. E Ele tem o melhor julgamento, porque o julgamento de Deus não é igual ao julgamento do homem, é julgamento justo. Que não, o que é teu, o que é dele. O que você e eu tivermos que acarretar nas nossas vidas, o que é teu, Ele vai te dar. Seja bom, ou seja para o nosso amargo eterno. Não queira viver, irmãos, de brincadeira com esse Deus. Esse Deus não é Deus para que nós venhamos a estarmos brincando de maneira nenhuma. Esse é Deus de nós respeitarmos e procurarmos andar na presença dEle, em santidade. Maria Cícera, boa noite. Glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então Deus é quem julga. A um rebaixa e o outro eleva. O que é eleva, pastor? Levanta, coloca nas alturas, te honra, te capacita, faz com que você seja diferente, faz com que você tenha a permanência da presença dEle eternamente. Se assim você se manter na fidelidade correta que Ele exige de cada um de nós. Glória seja dada o nome do Senhor nesta noite. Vamos para 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 8. Vamos ver o que está escrito lá. Aqui ele diz que Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com os príncipes e lhe concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Vocês estão entendendo que Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinza faz ressurgir o abatido? Qual é a tua posição? O que você tem vivido? Está no pó? Está necessitado? Ou está infiltrado no monte de cinza? Aonde você mesmo diz para você: eu não vou sair daqui. E Deus lá de cima diz: sai, porque eu estou indo ao teu encontro. A partir do momento em que você recorre à presença dEle, Ele desce ao teu encontro e te arranca dessa situação tão tenebrosa que às vezes muitos de nós estamos vivendo. Então isso é promessa de Deus. Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinza faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com os príncipes e lhe concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertence os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Deus conhece tudo. Deus te escolheu e ainda te chama pelo nome. Ele sabe que você pode. Ele sabe que se você se posicionar, Ele vai fazer toda a diferença que você precisa para continuar caminhando. Não dê vazão e nem razão às situações que você passa. Ou você acha que eu também não passo? Eu também passo. Todos nós passamos por dificuldade. Mas nenhuma dificuldade abate aqueles que têm fé. Na realidade, levanta. Porque nós recorremos a Deus e Deus nos enche de alegria, de força, de determinação. E a partir daí, automaticamente, passamos a receber de Deus a melhor estratégia para que nós venhamos a sairmos de certas situações. Amém? Vamos para o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5, que diz:
Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para seres ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que amam. Não escolheu, ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus vós para o mundo. São pobres, porém serem ricos em fé. Ele quer que você seja rico em fé, né? E herdeiros do reino que ele prometeu para aqueles que o amam. A nossa verdadeira riqueza é termos a presença de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não posso ser rico? Pode, se Deus assim quiser. Se ele te achar merecedor, ele te capacita. Para quem sabe aí, conhece aquela pasta de dente Colgate? Acho que é a Colgate, não lembro mais. Não, é a Colgate não, meu bem. Colinos, não é? É a Colgate, eu acho que é. Era uma pasta que o tubo era amarelinha antes. Aquele homem, ele era evangélico, ele já faleceu. E quando ele montou essa fábrica, ele falou para Deus: Deus, tudo que me vier de lucro desta fábrica, eu vou dar 20%. E assim ele fez. E essa pasta de dente que começou lá nos Estados Unidos, ela abrangiu praticamente o mundo inteiro. Você achava aquela pasta. Porque quando Deus está no negócio, tudo que você toca cresce. E o que ele fez? Senhor, agora eu vou dar 40% do que eu receber de lucro. E assim ele foi. Até chegar, segundo a história, ele dava 90% do que ele ganhava. Porque ele tinha dinheiro demais. Mas o dinheiro nunca o afastou de Deus. Essa é a diferença. Nós temos que procurar, aleluia, estabelecer contato com o reino e mantermos a nossa riqueza, como a Bíblia diz: não ajuntai tesouro na terra, aonde a traça, o ferrugem, o ladrão pode te tomar, mas ajuntai no céu, aonde a traça e nem o ladrão pode te arrancar nada que você ajunta lá no céu. Então, nós temos que ser fiel, irmão, fiel, e não andar segundo os nossos impulsos, que os nossos impulsos não prestam, né? Não prestam, nunca prestou e nunca vai prestar. Deus tem o melhor para o justo, e a promessa de Deus é fazer próspero aquele que é justo. Eu vejo muitos de nós pendengando, passando por cada coisa. Alguma coisa está errada. Você tem o direito diante de Deus de viver uma vida próspera também aqui na terra, abençoada. E Deus vai abrindo as comportas e você vai entendendo todo o movimento de Deus. E Deus vai fazendo com que aconteça essas coisas na tua vida. Mas enquanto eu e você estivermos ainda com algum eu lá de trás, embutido nas nossas vidas, jamais Deus vai permitir. Porque Ele sabe que você pode e eu podemos nos desequilibrar diante dele. Seja fiel e Deus em tudo vai te honrar. Olha o que diz em Jó 36, e versículo 7, que diz: não desvia seu olhar do justo. Olha que ordem linda. Muito diferente disso. Conduz os justos aos tronos e os proclamas reis, a fim de que sejam exaltados para sempre. Deus sempre se aliou às pessoas que são justas. Quem era Davi, irmãos? Davi tinha tudo para dar errado. Primeiro, Davi não se parecia com o povo de Israel. Como assim, pastor? Primeiro, que ele era de pequena estatura, era um homem baixo. Todo o povo de Israel é alto, são pessoas bem altas. Segundo, Davi
tinha o cabelo vermelho. O povo de Israel, é raro você ver alguém com cabelo vermelho. Então ele tinha tudo para desaprovar, para ser desaprovado. Mas veja bem como que Deus trabalha. Deus capacita aqueles que não têm capacidade. Mas uma coisa me chama a atenção na vida de Davi, que além de ser um filho obediente, ele também era muito obediente a Deus. As suas conversas com Deus, não sei como que era, mas todas as conversas que ele teve com Deus, Deus o exaltava. Veio o leão, ele matou. Veio o urso, ele matou. Veio o gigante, ele matou. E você, está podendo matar pelo menos um gatinho se aparecer? Será que um gatinho não te põe para correr, não? Por que Davi vivia assim? Porque ele era justo. Como aqui no livro de Jó, que está escrito: não desvie o seu olhar dos justos. Veja o que Deus está fazendo na vida de um justo. E assim, se aproximando dele, você vai começar a entender por que ele é abençoado. Ele não olha para o que dizem, ele está sempre ligado em Deus, ele cuida da vida dele, ele cuida de andar em dias com as coisas dele, ele procura ser fiel, ele procura ter fidelidade e todos os dias ele aumenta essa aliança dele com Deus. É assim que o homem e a mulher de Deus deveriam e devem se comportar. Sempre elevando a Deus, levando a Deus a sua alegria, mas também as suas preocupações. E em tudo Deus vai te dar estratégia, vai te dar uma rota segura para que você conduza a tua vida espiritual de acordo com a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? É assim que Deus trabalha. Chega de viver na miséria, porque há dois tipos de miséria: a miséria que nós vemos e a miséria espiritual, que você já não tem mais aquela fé, aquela determinação de ir ao Senhor, na fonte que pode solucionar o teu e o meu, pode solucionar as minhas e as tuas dificuldades. Mas tem crente que é a mesma coisa que eu estou falando, entrando aqui, está saindo do outro lado, porque não consegue falar com Deus mais, não consegue exercer o papel a qual todos nós temos que exercer, a prática de falar com Deus. E não sair por aí fazendo fofoca com B e com A, falando das suas dificuldades para todo mundo. Nem todo mundo está aí para te ajudar. Muitos estão esperando que você morra. Pastor, sabe onde eu tenho mais inimigo? Vocês não sabem, não? Não vou dizer que é todos, lógico, né? Tem muitos que são amigos meus. Muitos, maioria, né? Mas tem uma parte até bem grande dos que dizem que são amigos meus, mas não são. Ele se aproxima para ver se eu já morri, mas eu não morri ainda, não vou morrer agora. Talvez até morra se Deus quiser. Vou, mas não vou na hora que o meu inimigo quer, não. Vocês sabiam que tem pessoas que assistem esse trabalho que me odeia? Assiste. Nem todo mundo que assiste esse trabalho que eu faço é amigo meu. Às vezes assiste para saber se a diabetes já matou eu. Assiste para saber o que eu estou falando. Eu nunca falo aqui coisas que eu quero falar. Porque se eu for fazer o que eu quero, nem aqui eu estaria. Estaria agora em um bar cantando um pagode, não é dando lugar à carne. Tá? Ia chegar em casa lá para umas 2, 3 horas da manhã. Bêbado não, cego. Era esse mundo que eu vivia. E tem pessoas que querem que eu volte para este mundo. Pastor dentro da igreja quer, não suporta. Não suporta. Eu já vivi em igreja que pessoas muito mais capacitadas que eu tinham um problema comigo. Quando eu ia pregar, aquela pessoa se irritava. Ou saía pelos bastidores dizendo: esse aí só fala besteira.
isso. A palavra de Deus não é assim, não. Deus é amor. Deus é isso, Deus é aquilo. Como eles tinham a prática de falar só do amor, eu fui chamado para falar da justiça. Nós temos que entender o chamado nosso. O meu chamado é trazer o povo para a posição, não eu, mas a palavra. E muitos não compreendem isso. Ah, pastor, mas eu só vivo se justificando para eles. Nunca fiz, nunca vou e nem devo. Porque o que eu digo aqui está dentro da palavra. Aonde estava você e eu, ou nós, quando todo esse poderio de vontade de Deus começou a exercer e ser derramada na face dessa terra, na vida de muitos homens? Aonde estava você e eu quando Deus fundou a terra, quando criou a terra? Ele criou com um propósito. Muitos dos meus eu vou usar de maneiras diferentes. Nenhum jardim está lá, jardim, o nome é único, né? Jardim, não é? Mas lá dentro há várias espécies. Tudo é planta, pastor? Não, tudo é planta, mas são plantas diferentes. Um é grama, não é assim? Outro é flor, outra é trepadeira, outra é samambaia, e aí vai. Cada um de nós que servimos a Deus temos que entender isso. Eu não fui chamado para receba. Eu fui chamado para trazer uma palavra que venha acrescentar vida e vida com abundância na tua vida e na minha própria vida. A palavra não é só para você. Então, nós temos que entender qual a nossa posição, qual que é o chamado nosso. Uns nascem para... A Bíblia diz que uns nascem para preparar a terra, outros nascem para semear, outros para plantar. É ou não é assim? E outros que vêm, colhem, cada um tem um chamado diferente. Mas tem muitos que não. É melhor criticar o pastor Zé, desce a borracha nele, porque Jesus é amor. Não, Jesus ele é amor, longânimo, benigno, ele é tudo isso. Mas ele também é a justiça que vai ser aplicada na minha e na tua vida se nós não prestarmos atenção. Irmão Francisco, a paz do Senhor, estou na igreja, amém. Dê glória a Deus por nós aí hoje. Então nós temos que entender o propósito de Deus. Porque nós não somos nada, nós não estávamos no começo da criação de nada. Ou estávamos? Estava não. Vamos entender isso. Jó 38, versículo 4 diz assim: onde estava tu? Para questionar Deus, né? Quando eu lançava os alicerces da terra. Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Aonde tu estava? Aí Deus está perguntando, me conta se você tem o verdadeiro entendimento. Aonde você estava? Eu sei aonde é que eu estava. Na criação dessa terra. Eu estava nos planos e no projeto de Deus. Não podia eu intervir e nem dar ideia. Então por isso nós não questionamos a Deus. Nós temos que nos manter ouvindo Ele. Ah, pastor, mas eu não suporto mais ouvir Deus. Então lance os seus ouvidos para a voz do diabo. A um dos senhores nós vamos ter que servir. Porque tem crente que não tem jeito, gente. Na minha opinião, né? Não na opinião de Deus. Deus dá jeito em tudo. Tudo ele critica, tudo ele vai para cima, tudo ele diz que está errado, tudo só certo ali é ele. Às vezes até Deus ele coloca na parede, dizendo, não, isso não é assim. O pregador está lá pregando, ele está dizendo, não, isso aí está tudo errado. Se é eu, falava assim, se fosse. Mas não é você. E nem eu. A bola da vez talvez esteja na vida de uma pessoa menos capacitada que você e eu. Às vezes nem sabe ler direito, mas Deus é direitinho na vida dele.
Deus o capacita e quando ele abre a boca, a glória de Deus resplandece através daquilo que ele fala. Sabia que uma época eu cantava pra caramba, eu percebi alguns amigos meus tinham inveja, eu acho que era inveja, eu não sei que espírito era aquele. Às vezes até me dava um tapinha nas costas, cuidado com quem te dá tapinha nas costas, viu? E eu tô falando no meio do povo de Deus, no mundo nós já temos que ficar ligeiro. Mas no meio do povo de Deus tem muitos dando tapinha nas costas, que na realidade ele queria te dar uma marretada no meio da cabeça. Se ele pudesse esmagar você, ele esmagava. Tem pessoas que é inimigo da gente, mas ele não mostra, nem ela mostra que ele ou ela é inimigo da gente. Então cuida, peça para Deus passar o filtro dele, a peneira dele, até com relação aos nossos amigos. Passe que nem todos que diz que é amigo nosso, é amigo nosso. Por isso que a sabedoria total está nas mãos de Deus. Em Jó 38, versículo 4, ele diz: onde estava tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Aonde você estava? Então Deus está bem antes de nós. Então por isso ele é o poço de sabedoria, aonde nós vamos buscar, e ele está com as portas abertas para você interagir com ele, aprender com ele e andar segundo o querer dele, porque tudo vai bem na minha e na tua vida se nós darmos lugar aos propósitos reais de Deus. É, meu irmão, ainda bem que tem pessoas que ainda ouvem a palavra de Deus. Eu fico tão contente quando eu olho aqui que tem 2 pessoas que ainda dá crédito à palavra de Deus. Porque o que eu falo para muitos crentes é chato. Esse pastor Zé Carlos é chato. Chato é eu chegar no céu e não desempenhar o papel meu aqui. Esse é o meu papel. Falar praticamente as mesmas coisas todos os dias. Para que eu compreenda e você também compreenda, para que não haja desculpa na minha vida e nem na tua, se um dia nós estivermos no grande tribunal de Deus e chegarmos lá, não, eu não fui avisado. Foi sim, foi sim. Eu te avisei de várias formas, mas você não se posicionou. Então cada um tem um chamado, irmãos, e o meu chamado é esse. Já preguei e prego eloquentemente, mas não é bem a minha área. Deus sempre está me chamando para trazer a presença dele para dentro de cada um de nós. Ele está sempre me cobrando isso. Por isso esse estilo meu, é meu? Não, é de Deus. Eu queria ser como os outros. Uma vez eu tentei ser e me dei muito mal, porque se você não está no lugar que Deus te colocou, não entra no lugar do outro, porque Deus não vai entrar em acordo com isso. Deus me cobrou muito caro pelas minhas desobediências. Assim que eu fiz teologia, eu queria ser pregador famoso. Já falei disso aqui. Mas Deus me pegou com um anzol, enfiou no queixo e volta para cá. Eu quero você batendo de frente com o que eu não gosto. Ah, pastor, mas meu Deus, mas assim eu não fico famoso. Ele disse: eu não quero você famoso. Quem tem que ser grande, aonde você estiver falando, sou eu e não você, né? Cida Lima, missionária, né? Dá um abraço ao pastor Gilmar. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo em outro canto aqui. Então é isso que nós temos que dar lugar à verdadeira vontade de Deus, e muitas pessoas estão dando lugar para isso. Eu lembro, sempre falo aqui que quando eu fazia esse programa um pouco diferente, e um belo dia Deus me cobrou e eu parei, fiquei um tempão parado. Dava muita gente, 600, 700, quase 1000 pessoas. E hoje, não, quando eu comecei a falar dentro da palavra, as pessoas sumiram. As pessoas não querem mais aprender. Boa parte de nós não querem mais aprender, não. Você pode ver pela própria igreja. Tem igreja aí que eu já fui, canta 1h30 quase de louvor, né, cara? E a palavra, o pastor ainda diz: olha, eu vou dar 10 minutos para o pregador trazer a nós uma palavra forte.
Que palavra é essa forte que ele está falando? Ele está dando a dica: traga um retetel aqui para dentro. Traga um receba. Como é que recebe sem aprender, irmão? Se receber, esse vaso não tem fundo. Esse vaso vai entrar por cima e sair por baixo. Deus precisa lacrar todas as nossas brechas, para que tudo que Ele colocar na minha vida e na tua vida não se derrame, não vá a léu aí, ó, que o vento leva. Mas Ele quer Ele mesmo brindar você e eu. E como que Ele brinda nós? Com a palavra. Ah, mas é chato, pastor. Sai daí, ó. Fica aí não. Vai, tem canal de todo jeito aí. Viu? Não fica aí não. Porque aqui é para quem dá crédito à palavra. Se você não dá crédito à palavra, se entrou aí esperando profecia, tu hoje vai levar uma lapada para você ficar esperto, ficar ligeiro. Porque nós não vivemos só de profecia, nós vivemos também de determinação, em querer conhecer quem é esse nosso Deus, em querer se alinhar com os propósitos de Deus. Mas tem pessoas que só querem receber, né? Falo sempre isso aqui. Veja bem, você tem intercedido pelos seus amigos? Ou a tua oração é só me dá, pai? Me dá, pai, me dá. Posso te falar uma coisa, sinceramente? Deus nunca vai te dar sem antes você começar a determinar na vida dos teus amigos, da tua família, que as bênçãos irá alcançá-los. Tu tem abençoado aqueles que são amigos e também aqueles que não são. Ou você é aquele que só chega no pé de Deus para me dar, pai? Dá para mim e para o João, não. Uma vez eu estava do lado de um irmão, a inveja dele era tão grande que ele orando deixou escapar isso. Pai, porque ele pode e eu não. Isso é oração de gente invejosa. Isso é oração de pessoas que querem ganhar de Deus através da carona. Que quer ganhar de Deus como um menino birrento. A minha irmã tinha 8 para 9 meses. Meu pai um dia chegou, meu pai, menino, não fazia aquele negócio no chão, batendo os pezinhos, não. Batia só uma vez. 2 vezes, filho do meu pai, não, de jeito nenhum. E a Marilza é a minha única irmã, nós somos 5 irmãos, e ela é a caçula. E ela é um bebê bonito, até hoje, né? E aquele bebê enorme. Com a mãe, ela patrolava a mãe com 8 meses para 9 meses, a Marilza fazia o que ela queria. E um dia meu pai chegou fora da casinha e ela tá lá no chão, igual crente. Se não dá, eu vou sair da igreja. Saia! Vá logo, infeliz, sai! Se não dá, eu nunca mais eu canto. Problema teu, você vai parar, Deus vai levantar 7.000, tá esperando o lugar teu, seu bobo. Não prego mais. Hã? Se não me dá uma boa oferta para pregar, também não vou pregar. Não prego. Meu irmão, quando você começa a falar isso, você já não está pregando mais, não. Você está falando o que você quer por cima das igrejas, atrás de um real propósito. Não do nome de Deus ser louvado, mas dos seus bolsos ser inchado de dinheiro. Tu está procurando isso? É dinheiro? Tem no Banco do Brasil, vai lá, quem sabe. Que tem crente que ele tem a obra de Deus como um negócio, é um negócio isso aqui para mim. Se não me dá uma boa oferta, ali eu não vou mais não. Quantas vezes, né, cara? Nós já tiramos do bolso para ir pregar, não é? Tirava. Quanto é que você cobra, pastor Zé Carlos? Nada não. Aí o pastor às vezes não tem nem bom senso, não dá nem a gasolina. Essas obras que a gente faz na rua, foi só o Pedrinho, né? Que é o Pedrinho e um dia o Pelageg, um colega meu aqui, que passou e falou, toma aqui, deixa eu botar de gasolina. E uma vez
O Júnior, Passamai. Quem mais, meu irmão? Pastor Gilmar, né? Pastor Gilmar já ajudou nós. Ajudou sim. Logo que ele entrou aí, eu lembro que ele mandou e nós usamos na obra de Deus. Então assim, se não dá, eu não faço. Meu irmão, Deus sem você, ele continua sendo Deus. Agora você, já não posso dizer que você continua sendo o mesmo. E de repente você pode se tornar um repudiado por Deus. Dá o teu melhor, se pode pregar hoje, amém. O pastor não deixou eu pregar, tem mais de mês. Fica no óleo. Que quando Deus te colocar lá, você vai estar bem entendido, vai lendo mais, orando mais, porque na hora certa Deus vai te colocar lá. Mas não faça negócio com Deus dessa maneira. Não queira ser o bambambam em nada, porque Deus não admite outro maior que ele. Veja bem, tu tenha abençoado as pessoas. Abençoado como, pastor Zé Carlos? Com dinheiro? Não, meu irmão. Dinheiro na realidade é providência. Dinheiro não é bênção. Dinheiro, quando Deus permite, é uma providência dele. Que vem no teu socorro, no meu. Que faz com que nós compramos o que nós comemos. Mas dinheiro não é um milagre. Dinheiro não é milagre. Eu já vi gente falando... Recebi um milagre, Deus fez um milagre na minha conta financeira. Não, irmão. Dinheiro não é milagre. Dinheiro é uma providência de Deus. Se vir dele. Então tem muitas pessoas que no orar ele erra por não dividir, aleluia, toda essa intenção para com as pessoas que os cercam, que os rodeiam, né? Olha o que Jó diz. Jó 42, versículo 10, diz assim: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, olha bem, o segredo da nossa vitória. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos. Lá em Jó 42, versículo 10. Veja o que Deus fez com Jó. Ele abençoa os amigos, mas você recebe em dobro. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Você entendeu agora aí? Que o segredo é você orar por mim e eu orar por você. Não sermos egoístas e dizer Deus é só meu, abençoa só eu. Não é dessa maneira. Deus quer saber se esse vaso que foi enchido possa derramar na vida dos outros essa mesma graça, essa liberdade, essa intimidade e o poder de pedir a Deus pela vida dos outros. São muitos os crentes que fazem isso, e eles têm uma vida alicerçada, abençoada, porque eles lançam a mesma bênção que está lançando sobre ele lança primeiro para os amigos. Senhor, abençoa a vida do pastor Zé Carlos nisso, naquilo. Quando chegar para mim, tu receberás em dobro. Em dobro Deus fez com Jó. E ele faz até os dias de hoje. Jó, mesmo estando ele pobre, desacreditado, ele continuava orando pelos seus amigos. E quando Deus o tirou daquela situação, o tirou e duplicou, né, 2 vezes o que ele tinha. Ah, o Senhor que está falando, é a palavra, não sou eu. E se Deus deixou isso na palavra dele, pode ter certeza de uma coisa: aquilo que você perdeu lá atrás, Deus vai te devolver em dobro, mas comece orando diferente. Viu? Ore diferente. Sempre abençoando alguém. Indo em socorro de alguém. Isso faz parte da vida do crente. É um levando o outro. Mas tem crente que diz que vai chegar no céu sozinho. Vai. Mas não é esse céu que nós pregamos aqui. A igreja é uma grande corrente, é uma grande aliança. E nós devemos sim orar uns pelos outros. É uma ordem de Deus isso.
Então Jó intercedeu pelos seus amigos, lá em Jó 42, versículo 10, e deixa muito bem claro que ele foi abençoado. Por que você não pode ser? Pastor, o senhor está pregando de benfeitoria? Não estou pregando isso, irmãos. Eu estou falando que muitas vezes a vida miserável que a gente leva, que nós levamos, a culpa é nossa mesmo, porque pedimos mal. Por que eu entendo esse versículo, pedir mal? Veja como Jó pedia certo. Ele primeiro pedia para os seus amigos. Onde está isso? Jó 42, versículo 10. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. O segredo está aí, em você dividir a sua petição. Não ficar ali, só eu, pai, eu. Está parecendo menino birrento. Ore de maneira certa e Deus te exaltará. Deus te devolverá aquilo que você perdeu. O que você pensa que perdeu, já Deus devolve. Talvez Deus tirou para você se aproximar mais dele. Glória a Deus. E Salmo 75, versículo 7, vai repetir aqui, diz lá que quem é Deus quem julga, a um ele rebaixa e o outro ele eleva. Essa palavra faz todo efeito quando eu me deparo com algumas pessoas que eu já conheci muito bem de vida. Mas é aquele crente que nunca se posiciona. O que é que Deus faz? Deus rebaixa. E muitos que eu conheci aqui, eu tenho um amigo meu, Batista, chegou aqui só com uma malinha. E ele trabalha de servente, viu? Não é mestre de obra não, ele é um servente. E ele ama o que ele faz. Hoje ele tem a casa dele, ele e Edna, tem o carro, eles viajam. Mas como pode, pastor? Ganhando tão pouco. Mas o pouco com permissão de Deus é muito. Tudo Deus encaixa para você quando você é fiel. Quando você se dedica às coisas de Deus seriamente. Mas tem muitos que ganham muito mais que o Batista. A vida é enrolada. Conheço pessoas que ganham 30 mil e está enrolado até o pescoço. Outra coisa que o Batista é que eles são certos com as coisas, não devem. Uma vez ele comprou uma caixa minha de som, eu nem vi, quando eu vi ele já tinha pago. E eu já vendi coisas para pessoas que até hoje nunca me pagou. Outro dia mesmo me aconteceu um negócio aqui, mas esse eu vou pegar ele. Fui lá com o maior gosto. Vamos trocar então. Se o senhor pega essa grande, eu pego a pequena. Se o senhor tem a pequena, tem. Já vou deixar aqui. Até ontem, o que tem de crente veaco, pastor veaco. O que é veaco, pastor? Que se puder ganhar em cima de você, ganha. Mas esse eu vou lá, não vai demorar. Não vai demorar ele me devolver o que ele me deve. Mas vai lá brigar, pastor? Não. Chegar no meio de todo mundo. Tá lembrado daquele nosso negócio? Pois é, cadê? E sai rindo. Já o cabra liga com medo de você chegar lá. Tem crente que você tem que colocar ele na parede, meu Deus. Não dou esse conselho. Mas tem crente que tem que passar vergonha. Para largar de ser nó cego. Eu conheci um camarada que eu vendi um chocolate para ele, mora aqui em Tangará, Praga. Naquele tempo era dinheiro, coisa assim de uns 8 mil, 7 mil hoje. Só de chocolate, ele trabalhando a noite inteira. Fazendo aquelas caixas cheias de chocolate pequeno, médio, grande. Eu já estava parecendo um chocolate, a cor minha já aparece. Agora que aqui tá com chocolate branco. Mas vendi isso para ele, né? Tudo fiado. Pensando, vou ter um lucro. Eu dei todo o lucro. Que a gente estava vendendo também pro Big Mart. O mercado que tem aqui. E ele disse, não, vou levar para Campo Novo. O senhor vai
Irmão, até ontem, isso tem anos. É por isso, dura coisa é quando o crente não tem caráter, irmãos. Talvez ele possa até andar num carro novo, tem uma casa boa, mas as paredes na casa estão sempre chamando ele de ladrão. Eu não era para ser seu. O carro dele está sempre querendo vazar fora dele, dizendo para ele o tempo todo, de vez em quando ele está escutando o hino, oh, não queres ir lá. Aí sai uma voz bem no meio, dizendo, ei, você sabia que eu era para ser de outro? Hã? Eu só sou seu porque você desfalcou alguém, você roubou alguém. Isso para mim é roubo. O crente tem que ser fiel nos mínimos detalhes. Se não pode comprar, não compra, espera. Mas tem crente irresponsável. Eu já vi comerciante, né, cara, falar pra mim uma vez lá em Arenápolis, no mercado do Pelé lá. Eu dou nome, viu? Cheguei lá e ele pensou que eu ia comprar fiado. Aí ele disse pra mim, o senhor que é o pastor daquela igreja ali? Teve uns 2 pastores que saíram dali e nunca pagou eu aqui. Para pagar eu tive que ir atrás. Foi maior humilhação para me receber. Ei, mas e o que eu tenho com isso? Não, só estou avisando que eu não vendo para aquela igreja ali, para pastor nenhum dali. Quer dizer, por causa de um, todos pagam. Então nós temos que olhar direito com relação a isso, a sermos certos com as nossas coisas, para que Deus possa te levantar da miséria, tirar você do pó e colocar você e eu em posições honradas, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós, aleluia, a esperança de melhorar de vida, que nós venhamos a ser fonte de alívio para o sofrimento de outros, fonte de confiança, de caráter. Mas tem muito crente que não tem caráter não, tem crente que é mentiroso, mente mais que cachorro, que acua a alma. Vocês sabem o que é isso? Agrimar Raimundo, a paz do Senhor, meu filho. Mente, tem crente mentindo no púlpito. Tem uma cantada aí que mente, mas Deus está de lá vendo. Não, pastor, pode ficar sossegado. Amanhã eu traz mais nunca. Pega uma coisa emprestada, não devolve nunca. Você tem que ir atrás. Tem umas irmãs que é a tapoer da outra, né? Que pra mim tudo é plastiquinho, mas tem a tal da tapoer. Pega uma tapoer, às vezes com doce, um bolo, uma mistura. Olha, irmã, leva, pode levar, depois a senhora traz. Eu não sei se acontece isso na casa do pastor Gilmar, que é danado para acontecer isso com nós direto. Aí a irmã leva. Aí daqui a pouco você tem que estar indo atrás. Eu tô nem aí, que aquilo para mim não tem diferença de uma lata de manteiga, não. Tudo para mim é plástico. Então, mas não. Eu quantas vezes já vi assim a Carla pegar coisas e colocar. Não, meu bem, o que foi que você fez uma vez? Você falou, não vou levar na tapoeira, não. Ela leva naquelas potinhos de sorvete, não tem? Aqueles potinhos. Porque sabe que não volta. Que povo é esse? O povo de Deus é merecedor de termos confiança um no outro. Mas não é isso que está acontecendo, irmãos. Se a pessoa te empresta uma vasilha, não devolve. Se você emprestar um carro, também não vai devolver. E aquele irmão que pega seu carro emprestado, sua bicicleta, aí ele viu que quebrou lá, ele traz caladinho. Eu já vivi isso. Coloca lá no cantinho, a paz do Senhor, pastor Zé Carlos. Muito obrigado. E sai ligeirinho. No outro dia, o proprietário vai andar, olha o carro todo empenado. O que foi isso? Aí você procura para ele. Irmão, o senhor deu alguma pancada com esse carro meu? Eu já não empresto.
Pode ser irmão meu. É bem difícil, não empresta. Porque eu sei que vai quebrar e vai te servir, só a não ser que seja uma emergência. Mas rapaz, tem gente que é folgado, pega teu carro com o tanque cheio e entrega vazio. É assim que é. Aí diz, eu vou para o céu assim, porque eu sou esperto, eu vou enganar Deus da mesma maneira que eu enganei. Vai não! Vai não, larápio da confiança dos outros. Mas não vai mesmo. Tudo que você produziu enganando as pessoas, tudo vai servir de chicote para minha e para tuas costas se nós andamos com esse comportamento. Que tem crente que tudo dele é ganhar. Ele é usurento, o oi desse tamanho. Tudo que ele pega, ele destrói. Pega uma ferramenta, traz com o cabo quebrado. A paz do Senhor. Aí ele vai e traz de volta, porque ele só começou a quebrar. Ele diz, eu não vou comprar esse cabo. Aí volta lá e coloca lá, crente esperto, né, meu filho? Mas Deus está vendo, né? Eu lembro quando eu não era crente, eu trabalhei com um japonês uns poucos de dias. E ele plantava melancia. Tinha umas melancia que era para exportação, não sei para onde. Elas eram pequenininhas, mais doce que era um mel. O que eu fazia? Eu também já fui terrível. Eu levantava ela e abria um buraquinho assim, uma rodelinha embaixo onde ela estava quieta. Aí, aquela parte amarela dela, onde fica no chão. E ali eu degustava até o bucho estralar. Eu pegava, colocava a tampa de novo e voltava ela num lugarzinho japonês. Quase todo dia perguntava pra mim, eu não sei não, melancia meu tá murchando. Isso deve ser doença. A doença era eu. Assim tem crente, que a doença é ele e não tem caráter. Se ele puder, ele ferra o próprio irmão dele. Imagina os demais. Crente vendedor de carro são perigosos, a maioria, viu? Mente pro cliente, mas mente. Aqui tinha um assim, que uma vez arrumou um rolo comigo. Eu não era crente direito ainda. Pastor ele era. Me vendeu o carro, nem cheguei em casa, o carro. Falei, vou trocar o óleo desse carro. Quando chegou lá, um óleo grosso, amarelo, limpinho. O cara disse, cheirou e falou, Zé Carlos, isso aqui é Bardal. Falei, como é que é? É Bardal. Falei, então põe o óleo dele mesmo. Colocou, irmãos, parecia aqueles fumacê para matar pernilongo da prefeitura, já viram? Fui na hora lá na casa dele, eu não era crente. Estava na igreja, mas eu não era crente. Falei, caba à toa, você como pastor tentar enganar. Eu, não, mas eu também fui enganado. Não, mas você me disse que esse carro estava bonzinho. Quero o meu dinheiro de volta. Naquele tempo tinha que dar, porque ia arrumar um B.O. comigo. Hoje talvez eu leve o prejuízo e fico quieto. Porque Deus mudou a minha história e o meu cativeiro. E Deus também, Ele quer te levantar. Porque Deus diz lá em Salmo 107, 41, Salmo 107, versículo 41 diz, entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados e aumenta as suas famílias como rebanho. Quer ter uma vida alicerçada, abençoada, rica em benefícios diante de Deus? Tenha sim, sim, não e não como preferência na tua vida. Tem aquele crente que compra fiado em tudo que é canto, não é assim? Mas quando ele vai comprar à vista, ele não vai lá onde ele compra fiado, não. Estou falando do nosso povo. Não estou falando que é todos. Ele compra lá no Mercadão grandão à vista e o fiadinho, dentro daquela rua ele passa mais. Isso é crente, irmãos? Vocês estão de acordo com esse tipo de crente? Isso é um nó cego, porcaria, que ainda não entendeu que no mundo nós somos luz, que não devemos ser sal assípico, que não tempera nada, mas devemos fazer a diferença, porque a diferença está em nós. O Senhor habita em nós. Então o Senhor, Ele levanta, não importa. Ele levanta aquele que se posiciona. E no Salmo
107:41, ele diz aqui: entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados e aumenta as suas famílias como rebanho. Vamos para Salmo 113, versículo 7, que diz: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Mas você não precisa ser desonesto. Espere que Deus vai te reposicionar no teu lugar, se você assim der lugar. Salmo 113, versículo 11. 113, 11 não. 113:8, ele diz: a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Tu é princesa, tu é príncipe, tu é filha do rei dos reis. Em tudo ele sabe, tu não precisa nem eu agir com esses comportamentos, que só vai trazer miséria lá na frente. Uma hora, desse jeito, tu não vai, nem eu. Devemos ter um caráter alicerçado com as promessas de Deus, andar segundo o querer dele e parar de gracinha. Hoje você está ganhando do teu irmão, mas no céu você e eu estamos perdendo cada dia mais espaço com Deus. Seja honesto, porque eu já vi pessoas ganhar, enganando, e depois ir para uma cama e tudo que ele ganhou, casa, carro, vender para ver se tira ele da UTI. E a igreja orando: ô pai, tira ele dessa situação. E Deus lá de cima dizendo: vocês querem apanhar também? Eu tratando com esse injusto, porque eu amo e ele é propriedade minha e eu não vou perder ele. Preciso passar ele por esse processo. Muitas vezes somos nós mesmos que nos lançamos nos processos terríveis que Deus prepara para aqueles que andam em desobediência, que não têm caráter, que não tem sensibilidade, que não tem a presença do Espírito Santo na vida. Que tem muitos crentes que não tem caráter mesmo. Não tem, acabou, tem muitos. Nós temos que entender que se Deus está no negócio, tudo vai fluir no tempo dele. Eu não posso querer acelerar isso, porque no tempo dele chega e tem proteção, como nós lemos lá em cima. Tudo que Deus nos dá vem com proteção dele. Aleluia. Ele te deu, ele não toma, e ainda por cima ajuda você a zelar. Analise bem hoje a tua vida, eu, a minha, e veja se nós não estamos praticando certas coisas que não pertencem ao povo de Deus, mas pertencem àqueles que ainda têm a oportunidade como resgate do seu bem-estar. Eu vi essa oportunidade aí, e vai ver, é uma pessoa que não merecia isso. Mas tem muito crente que ainda faz negócio assim. Quem não lembra de... esqueça o nome, Safira e... meu Deus, eu esqueci. É um casal. Enéas e Safira, não é? Eu esqueci o nome. E eles vendem a propriedade deles e chega até Pedro, se não estou eu, e aí eles combinam no caminho para mentir. E disse: olha, Ananias e Safira, é isso mesmo. Eles chegam e dizem: olha, homem de Deus, nós vendemos por tanto. Ele entrou primeiro, ele foi o primeiro que morreu. E o homem de Deus olhou para ele e disse: você está mentindo. A justiça de Deus está sobre a tua vida, viu, nosso servo? Morra. E ele caiu duro. A mulher dele entrou, viu ele lá morto, mas continuou mentindo. E ele virou para ela também e disse a mesma sentença: morra. Morra na tua mentira, na tua esperteza. Esperto nenhum vai chegar no céu. O céu não é por esperteza. O céu é pelo sacrifício, pela desistência, desmamamento, por você dar lugar a Deus, por deixar Deus plantar semente da presença dele na tua vida. O céu só vai para aqueles que se humilham e não para aqueles que são exaltados.
Quer ser exaltado? Espere o dia de Deus vos exaltar, porque só Deus pode te exaltar e exaltar com segurança. A palavra de hoje é essa. Eu não estou bem hoje, eu estou com dificuldade para falar. Eu passei o dia inteiro com dor hoje. É o tempo. Mas daqui a pouco isso passa. Estaremos no céu. E essa é a promessa do Deus vivo. Mas nunca venda o teu caráter. Nunca venda a tua moral. Nunca venda a tua aliança com Deus. Nunca venda o teu próprio Deus. Viu? Ah, por qualquer coisa? Não, é por nada. É por nada. Se posicione. Sabe por quê, irmão? Existe escuridão. Sabe não? É porque ali não há presença de Deus. Então não escureça o caminho teu, não. E nem eu escureço o meu. Ali não há presença de Deus. Sabe por que essas pessoas cometem isso? Sabe por quê? O pecado, na realidade, ele não existe. O pecado, ele só existe porque não há presença de Deus. Quando Deus entra na tua vida e na minha vida e nós damos lugar, nós deixamos de ser esperto, nós deixamos de ser mala, né? Vamos embora falar assim. Ser ligeiro, avarento. E aí nós deixamos dessas coisas, porque quando Deus chega, não existe a palavra escuridão. Escuridão não é verdadeiro aqui. E a escuridão só é a escuridão até que a luz entre nela. E se entrar a luz, tudo que é escuro sai. Não tem permanência. Mas a luz é verdade. Viu? Se Deus entrar na tua e na minha natureza, nós deixarmos esse tipo de delito, nós não vamos praticar. Nós vamos ser justos e fiéis. Nós vamos ser dedicados à vontade de Deus. E nunca vamos querer dar prejuízo a ninguém. Vamos viver segundo a vontade de Deus e daquilo que nós extraímos através dos nossos esforços. E se Deus te abençoar, é porque Ele viu graça, Ele viu benevolência, Ele viu humildade, Ele viu capacidade, Ele viu fé, Ele viu dedicação, Ele viu sacrifício e Ele viu a direção em que você e eu estamos andando. Essa é a diferença. Quem tem caráter tem santidade. Quem tem santidade tem Deus no controle, amém? Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai. Tu que és o Deus que está presente em tudo e em todos. Não há nada neste planeta a qual o Senhor não criou. E além dele, Pai. E por isso, meu Deus, somos limitados até esse planeta. Mas eu sei que no infinito tudo o Senhor controla. E da mesma maneira lançamos as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor tenha liberdade de controlar cada um de nós com a sua real presença, Pai. Que através do Senhor nós temos caráter alterado. Nós nos tornamos homens mais aliados daquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós nunca venhamos a ser desonestos em nada, mas que venhamos a andar em santidade, andar, meu Deus, se dedicando à tua preciosa vontade e nunca nos acharmos que temos que dar um prejuízo para B ou para A. Que os nossos irmãos, nós venhamos ajudá-los e não dar prejuízo a eles e nem a ninguém, Pai. Que o Senhor altere o nível de caráter de cada um de nós todos os dias, elevando para a sua preciosa vontade. Deus, nesta noite, abençoe a vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, aonde eles estiverem. Que o Senhor continue, Pai, derramando bênçãos e bênçãos essas que vai chegando conforme eles vão fazendo. Deus tem muito por dar. Deus tem muito ainda a fazer receber na vida deste casal. Que o Senhor, da mesma maneira, leve a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia e toda a tua proteção para todos os parentes e aqueles, Pai, que têm o prazer de conviver com eles. Que eles sejam fonte renovadora de esperança, daquilo, meu Deus, que já não tem jeito, mas a pessoa olhar para eles vão encontrar a resposta, porque deles sai virtude, e que eles continuem com esse mesmo propósito de ser vitoriosos naquilo que estão fazendo para fazer a tua vontade. Deus também abençoa a vida da irmã Francisca Souza em todos os sentidos.
que o Senhor continue a derramar a tua bênção e dê a ela dias e dias de saúde e muitos dias de vida. Que o Senhor dê a ela uma noite de paz e que ela continue se mantendo em retidão com a tua vontade. Sei que tem muita coisa que nós não entendemos, mas no decorrer dos dias, anos, o Senhor vai reformulando, reestruturando e preparando cada um de nós conforme a sua medida. Que o Senhor prepare todos os dias o coração da irmã Francisca Souza segundo a tua medida e que ela possa viver em paz, olhando apenas para o ora vem, Senhor Jesus. Deus, nesta noite também, eu apresento a vida da irmã Josefa, lá no Piauí, ela, o seu esposo, seus netos, filhos, genros e noras. Que o Senhor continue, Pai, a derramar a tua bênção e todo o teu amor e a tua misericórdia entre no coração de cada um que é ligado a ela e comece a nascer ali a semente do Senhor. Que eles venham todos reconhecer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai, também nesta noite, abençoe ricamente a vida de Júnior Passamari e de Kelly Passamari. Aonde eles estiverem, dê a eles mais uma semana, Pai, como sempre fez, com o Senhor no controle. Que o Senhor possa, meu Deus, ser bem-vindo na vida deste casal sempre e sempre. Que o Senhor continue protegendo e abençoando a vida deste casal, o Júnior e a Kelly. Pai, também nesta noite, pedimos pela minha mãe, pelo meu irmão Marilson, que estava com problema de rim. Que o Senhor entre, Pai, e seja o médico dos médicos que nós acreditamos. Entre na saúde de meu irmão, da minha mãe e de todos os outros, que eu tenho cinco irmãos, Pai. E todos nós estamos vivos até os dias de hoje. Quanto livramento o Senhor já não deu para 3 de nós. Ah, Senhor, nós somos gratos. Abençoe as minhas cunhadas, meu único genro, ou meu único cunhado, Pai. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida deles. E que a minha mãe tenha dias e dias de bênção. Ah, Senhor, porque o Senhor alonga os dias das pessoas que dão crédito à tua palavra. E ela tem se mantido fiel. E desta maneira nós glorificamos o teu nome. Abençoe a minha tia Sebastiana, lá no estado de Rondônia. Que o Senhor continue abençoando ela e toda a sua prole, seus filhos, seus netos e talvez até bisneto ela já tem. Que o Senhor abençoe de cima, no centro, que o Senhor esteja bem no centro do meio desta família ali em Rondônia. Abençoe os meus primos aqui em Cuiabá, Pai. Abençoe também aqueles que moram lá em Curitiba e alguns deles que moram no Portugal. Aonde eles estiverem, que o Senhor esteja com eles. Deus, apresenta a vida da Anne, da Samira, também a vida da Carla, a minha própria vida e esse trabalho, que todos os dias, esteja bom ou esteja ruim, o Senhor está no comando. Que o Senhor continue abençoando gradativamente cada um que dá lugar à tua preciosa vontade. E que nesta noite, Pai, dê uma noite de paz a todos os ouvintes e que eles possam congratular, falar disso. Que noite foi essa? Que noite maravilhosa foi essa? Deitou, dormiu, que o Senhor deu um sono profundo e que ele se deite com o Senhor e para quando se levante, levante também, segurado pelas suas mãos. Que o Senhor alimente, oriente e capacite cada um, segundo o teu querer e a tua vontade. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos. Até amanhã, se assim Deus permitir. Amém? Fique com Deus e até amanhã. Da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Né? O que foi, meu bem? Ah, eu não parei aqui. Você ainda está aí? Glória a Deus. Fique com Deus, irmãos.